Sejam bem-vindos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Luís Virgílio de Sousa da Silveira, declaro aberto a sessão solene das distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses aos elementos do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas. Em nome do Sr. Presidente da Direção e do Comando do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, Sr. José Jorge da Silva Betancourt e Sr. Luís Armindo Vieira Viegas, respectivamente, agradeço a presença e cumprimento as excelentíssimas autoridades e convidados, órgãos sociais da Associação, Comando do Corpo de Bombeiros e caríssimos bombeiros e respectivos familiares aqui presentes. Minhas senhoras e meus senhores, damos então início à atribuição das distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses aos elementos do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, para efeitos da concessão de distinções honoríficas referentes ao ano 2025 aos elementos dos quadros de comando e ativo do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, a que se refere o artigo 5, o número 1, a linha B do Decreto-Lei número 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual e nos termos do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Direção e o Comando do Corpo de Bombeiros propuseram a distinção dos seguintes bombeiros. Artigo 16. Medalha de assiduidade. Grau ouro, 5 anos de assiduidade. A atribuição desta distinção honorífica dá-se devido a assiduidade e desempenho no Corpo de Bombeiros ao longo de 5 anos de serviço seguido ou interpelado na situação de atividade. São galardoados: Bombeiro Terceira, número 20049156, Alexandre Miguel Lopes Valério, mais tarde, em momento oportuno, irá receber por não poder estar presente. Bombeiro Terceira, número 20053360, João Pedro dos Santos Vaz Rodrigues Augusto. Bombeiro Terceira, número 20053363, Moisés António Alves Soares. Bombeiro de Terceira, número 20053364, Rafael Blair Marques, que irá receber mais tarde, em momento oportuno, por não poder estar presente. Entregam Maria Leonor dos Santos Vaz Lopes Augusto, Henrique Soares Azevedo, Artigo 16. Medalha de assiduidade. Grau ouro, dedicação. 30 anos de assiduidade. 4 estrelas. A atribuição desta distinção honorífica dá-se devido a assiduidade e desempenho no Corpo de Bombeiros ao longo de 30 anos de serviço seguido ou interpelado, na situação de atividade. São galardoados: Segundo Comandante, número 200299910, Luís Armindo Vieira Viegas. Bombeiro de Primeira, número 20030467, Paulo Henrique Cunha Dias, a entregar mais tarde, em momento oportuno, por não poder estar presente. Bombeiro de Primeira, número 20029973, Lisoarte Manuel Sousa Silveira. Bombeiro de Primeira, número 20029971, António Manuel Dores Silva. Bombeiro de Segunda, número 200299978, José Manuel Luís de Medeiros.
Entregam Daniela Soares Viegas, vereadora da Câmara Municipal, Maria Cristina Matos Nascimento, Ângela Maria Jesus Soares, Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, José Jorge da Silva Betancourt. Artigo 12. Crachá de ouro. O crachá de ouro tem por finalidade galardoar a prática de atos e ou serviços relevantes de inquestionável contributo para a dignificação da causa dos bombeiros. São galardoados: Segundo Comandante, número 2002-9910, Luís Armindo Vieira Viegas. Bombeiro de Segunda, número 2002-9978, José Manuel Luís de Medeiros. Entrega: Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros da Região Autónoma dos Açores e representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. José Braia Ferreira. Pedindo desde já licença ao Sr. Presidente da Câmara Municipal das Velas, Luís Virgílio de Sousa da Silveira, declaro encerrada a sessão solene das distinções honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses aos elementos do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, agradecendo a presença de todos e o empenho na celebração desta data tão importante para a nossa comunidade. Convido assim, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Luís Virgílio de Sousa da Silveira, a juntarem-se a nós na cerimónia de instauração do Dia Municipal do Bombeiro em Velas, em conjunto com a sessão solene comemorativa do 47º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Velas, no Salão Nobre do edifício Passos do Concelho. Honra e glória aos bombeiros das Velas, honra e glória aos bombeiros açorianos, honra e glória aos bombeiros de Portugal. Obrigado pela vossa presença e boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Salão Nobre do edifício dos Passos de Concelho, neste dia em que comemoramos a instauração do Dia Municipal do Bombeiro no Concelho de Velas, inserido nas celebrações do 47º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas. Um dia envolto em simbolismo e homenagens aos nossos bombeiros e à associação, os quais desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, nomeadamente no socorro à população, quer no combate a incêndios e medidas de autoproteção, bem como catástrofes naturais. O Dia Municipal de Bombeiro é uma iniciativa do município de Velas, forma de reconhecer o esforço, a dedicação e o mérito que estes profissionais demonstram no exercício das suas funções. Assim,
E para dar início a esta cerimónia, passo a palavra ao Sr. Presidente do município de Velas, Luís Silveira. Permitam-me começar por quebrar o protocolo e começar por cumprimentar aqueles que hoje aqui enaltecemos e que são os homens e mulheres que fazem parte da corporação da Associação dos Bombeiros Voluntários das Velas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, Sr. Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, Sr. Presidente da Associação dos Bombeiros das Velas, Sr. Segundo Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros de Velas, Srs. Vereadores, demais corpos sociais da Associação de Bombeiros, Srs. Deputados Regionais, Sr. Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Velas, Sr. Comandante de Posto da GNR, Representante da Autoridade Marítima, Sr. Comandante de Posto da PSP, Sr. Deputados Regionais, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas. Umas breves palavras nesta que é a primeira edição, ou seja, a instalação do Dia Municipal do Bombeiro. E permitam-me dizê-lo que este veio muito mais tarde que aquilo que era desejável, mas chegou o dia de assumir esse compromisso. E eu fiz durante estes 12 anos em que fui responsável por a autarquia das Velas, por esta utilidade, enquanto Presidente desta autarquia, e estando mesmo na reta final e na despedida da mesma, fiz por ter um princípio durante estes 12 anos, que foi um princípio de proximidade às nossas instituições, fossem elas de cariz cultural, recreativo, desportivo, social e, no caso em apreço, também a Associação Humanitária dos Bombeiros das Velas. E a verdade é que tenho dito tantas vezes que um concelho sem instituições é um concelho pobre e nisso, felizmente, nós somos bastante ricos. Mas a verdade é que todas as instituições são importantes. Mas também é verdade que há umas que são mais importantes que outras. E são por uma razão tão simples quanto esta. Dando este exemplo, nós temos 4 clubes de futebol no Concelho das Velas. Se me disserem que há um clube de futebol, como me vão dizendo, ainda esta época desportiva está a acontecer, não têm equipas desportivas, não têm séniores, não têm escolinhas, eu não fico feliz. Mas não fico muito preocupado, ainda restam outros 3. Mas se me disserem que nós deixamos de ter corpos sociais, colaboradores, para manter, por exemplo, a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, é um problema. Porque as pessoas que estão lá não têm forma de subsistir sem alguém os ajudar. Como se nós dissermos que a Associação de Bombeiros não tem corpos sociais, que houve eleições e que não apareceu corpos sociais a concorrer às mesmas, ou que temos pouco efetivo para aquilo que são as necessidades reais daquilo que o nosso Concelho precisa, sendo homens e mulheres de primeira linha no socorro às pessoas, sobretudo nos seus maiores momentos de aflição. Sejam eles na área da saúde, sejam eles a quando dos incêndios, ou sejam eles a quando aquilo que nos toca muito mais vezes em termos de catástrofes naturais. São os primeiros a quem nós nos socorremos. E por isso, esta sensibilidade particular para os homens e mulheres que dão de si, que abdicam de estar em sua casa com as suas famílias para ir socorrer aqueles que mais precisam. E quando agora da votação e da instituição do Dia Municipal do Bombeiro e de alguns benefícios que nós entendemos que deveriam ser dados a esses homens e mulheres, sendo apenas e só o início de um caminho, quero eu acreditar, sendo um ato simbólico, mas um sinal claro do valor que nós damos a vocês.
E perguntaram porque é que não era dado, se era menos importante um polícia, ou se era menos importante um GNR, ou se era menos importante um médico, ou se era menos importante tantas outras classes que também socorrem as pessoas, que também ajudam as pessoas em momentos difíceis. A resposta é simples. É que para além daquilo que é o vosso trabalho, para aqueles que são assalariados, para aqueles que fazem parte do quadro permanente da instituição, vocês têm uma coisa que se chama bombeiros voluntários. E é nesse voluntariado que está o princípio deste Dia Municipal do Bombeiro. Porque são vocês, e ainda agora testemunhem isso como tantas vezes durante estes 12 anos, e como todos aqueles que não precisam testemunhar, é só passar no caminho, a testemunha está logo feita, estão em máxima prontidão, sem pedir nada em troca, deixando as suas famílias em casa, não sabendo o que é que vai vir, quando é anunciado aquilo que foi, por exemplo, para este último furacão, e que estão em prontidão para socorrer aqueles que precisarem e no momento que precisarem. E eu testemunhei, e permitam-me esta partilha, um momento que foi só por acaso. Estava nos serviços municipalizados em São Pedro e a equipa da RTP que estava a fazer cobertura disse-me que gostava de vir às velas ver como é que estavam as coisas, até porque não se estava a passar nada e não havia chamadas para o serviço municipal. E disse que sim e que vinha com eles, até porque já eram 3 e tal da manhã, penso por aí, e também já estava farto de estar no armazém, o sono começa a chegar e era bom ir dar uma voltinha, aproveitei e fui com eles. Ao mesmo tempo que me ligam do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. E, portanto, a primeira chamada que tivemos, ou o primeiro contacto que tive nessa noite, foi da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, que me diziam que está a voar o teto da Casa de Repouso. Devem imaginar qual é o sentimento de sentir que o primeiro problema que nós vamos ter no início de uma noite que se previa muito difícil é logo a Casa de Repouso. É logo naqueles que são mais frágeis. E se está a voar o teto, como é que nós fazemos? Porque uma coisa é alojar 100 pessoas que vão por CP até qualquer sítio, outra coisa é ter que realojar 80 ou 90 pessoas que estão quase todas elas dependentes e acamadas, ou em cadeiras de rodas, ou com uma mobilidade muitíssimo reduzida. A angústia vem logo ao de cima. Mas é tão bom, ao mesmo tempo que eu me desloquei entre o Hotel São Jorge e a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, já estar a chegar ao mesmo tempo os primeiros bombeiros, logo a seguir a chegar outros, e com uma capacidade de intervenção enorme, que ainda bem que não foi preciso, afinal não era mais susto que outra coisa, mas a verdade é que aquela prontidão faz com que aquela angústia comece logo a descer. Porque tu começas logo a pensar que não estás sozinho. Há aqui gente para ajudar a resolver o problema. Há aqui gente para socorrer esta gente. E esse sentimento é algo inexplicável, e é esse algo inexplicável que faz com que efetivamente nós temos que olhar para estes homens e mulheres de uma forma diferente, pela positiva. Porque é nesses momentos que nós mais precisamos que vocês estão lá e que vocês dizem presente. E não é simpático ninguém sair de sua casa sem ganhar rigorosamente nada com isso e deixar a sua família, que não sabe também o que é que lhe vai acontecer, para ir socorrer os outros que precisarem. É aí que está, para mim, a maior essência no valor do bombeiro. E, portanto, permitam-me convosco partilhar mais 2 ou 3 coisas, sem me querer alongar muito, mas que considero importantes. Eu já fui da direção dessa instituição. E eu fui numa altura que a instituição passava por um momento difícil, por a tal altura em que houve várias eleições, ou vários dias para a eleição e não aparecia lista nem corpos sociais, a se proporem a ser eleitos, e entenderam convidar pessoas para formar uma lista e para formar os corpos sociais. E eu fui com gosto, mesmo não percebendo rigorosamente nada de gestão de corporações
do que bombeiros. Mas passei a ter pelo menos uma coisa que não tinha até então. A sensibilidade do que era uma ocupação de bombeiros e o quão difícil é, isso todos nós sabemos, gerir uma instituição que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se perguntarem, é difícil gerir a autarquia em termos de recursos humanos? É. É o mais difícil de tudo. É gerir pessoas, é gerir recursos humanos, é gerir pensamentos diferentes, opiniões diferentes, forma de ser e de estar diferentes, que são todas legítimas e normais, porque nós somos todos diferentes. Portanto, não temos que pensar todos iguais, nem temos que estar sempre todos de acordo. Mas a verdade é que nós trabalhamos por norma de segunda a sexta e fazemos as nossas 7 horas e vão para casa. E aí isso não acontece. 365 dias por ano, 24 horas por dia. Logo se torna tudo mais difícil e mais complexo. E já na altura havia muitos problemas e o maior problema era efetivamente as pessoas. Era as fações que havia dentro da associação, era os que gostavam de uns e os que não gostavam de outros, era os que se davam com uns e os que não se davam com outros, era os que achavam que uns eram beneficiados em detrimento de outros, e era um problema. Era o maior problema. Isto foi há quase 20 anos atrás. E eu ouço que hoje o problema continua e permanece. E a verdade é que ele continua e permanece. E vai continuar e vai permanecer sempre. Com uma razão simples. Somos seres humanos. Pensamos diferente, não estamos todos sempre de acordo. E, portanto, é normal que hajam, no bom termo da palavra, algumas divergências em quem passa tanto tempo junto, tantas noites juntas, tantos dias juntos. É normal que isso aconteça. Mas eu queria vos deixar um pedido. E esse pedido é aos corpos sociais da associação, é ao comando, à parte operacional, e é sobretudo a vocês, aos bombeiros, neste Dia Municipal de Bombeiro, e que foi procurada uma data que fosse emblemática, que é o dia da implantação da República, o 5 de outubro. E que nós tentemos todos, quer os corpos sociais, aqueles que estão hoje, amanhã estarão outros com certeza, os bombeiros que estão hoje e que permanecerão muitos por muito tempo, eventualmente outros amanhã não estarão por outro motivo qualquer, mas enquanto estiverem, nós consigamos fazer da divisão a união. Reinar para dividir é algo que nunca levou ao sucesso de ninguém, nem de nenhuma instituição. Nós temos que construir ao lado uns dos outros aquilo que muitas vezes é difícil. Mas nós temos que saber ter essa hombridade e essa verticalidade de juntos conseguirmos ultrapassar aquilo que é a opinião do outro, aquilo que é o desentendimento do outro, porque a verdade é que nós não precisamos ser todos amigos. Nós não precisamos sair do quartel depois do nosso horário e ir para a esplanada do café nos brindarmos. Nós não precisamos ir para casa uns dos outros nos visitarmos. Se tudo isso acontecer, é ótimo. Ainda bem que sim. Mas não é preciso. Mas é preciso que dentro das portas da associação nós estejamos unidos e nós coloquemos sempre acima o interesse pessoal que cada um de nós pode ter acima do interesse da instituição, que no fundo não é mais nem menos que o interesse das pessoas. É por isso que vocês são bombeiros voluntários. É para ajudar as pessoas. Então que saibamos entre nós ultrapassar essas diferenças, que se percebe, que se compreende, mas que se tente fazer este esforço por criar um bom ambiente entre todos. É só pensar uma coisa tão simples quanto esta. Não é muito melhor nós partilharmos dentro dos tais 365 dias, das 24 horas por dia, momentos de convívio, de bem-estar, de amizade até, do que estarmos às turras uns com os outros, dos que estarmos a alimentar discórdia uns com os outros, de estar ali ao lado uns dos outros num ambiente que é pesado e que depois tem um problema. É que é uma sociedade pequenina, num concelho que é pequenino, isso passa facilmente para fora, isso também não cativa novas pessoas aí para esse ambiente que é pesado. Eu não estou a dizer que ele é propriamente pesado, mas se o for, não cativa ninguém a querer ir para um lugar onde esse ambiente é pesado.
E, portanto, eu deixo-vos hoje esse pedido. Deixo-vos esse pedido enquanto bombeiros, deixo-vos esse pedido enquanto corpos sociais, para que todos tenham e que todos nós, enquanto sociedade, também tenhamos esse espírito de voluntariado, de equipa, de entreajuda e que possamos ultrapassar as diferenças que temos normais entre os outros enquanto seres humanos que somos. Mais 2 notas para vos dizer que este princípio durante estes 12 anos foi sempre pouco para aquilo que é preciso. É sempre pouco. Mas deixa-me dizer que tentei ser, e estou convencido que fui, a minha consciência diz-me que sim, totalmente isento. Eu nunca me preocupei saber a direção e o presidente da direção do partido político era, o Sr. Comandante ou o Subcomandante ou fosse quem fosse também do partido político era, até porque se pensarem um bocadinho, durante os 12 anos vão ver que do meu não era com certeza. E, portanto, isso não faz com que nós não tenhamos a mesma proximidade, porque lá está. O que nós temos é que trabalhar todos em conjunto, independentemente das opiniões que temos uns dos outros, independente das discórdias que também temos em alguns momentos, mas que saibamos, no fundo, estar unidos para aquele que é o primeiro princípio, que é socorrer as pessoas, estar sempre presente. E se nós estivermos desunidos, a verdade é que quando for mais preciso, nós se calhar vamos falhar e não era necessário que assim fosse. E, portanto, estive sempre ao lado dos bombeiros, ao lado da associação, cooperando com aquilo que me era pedido. Eu não me lembro de dizer que não à Associação de Bombeiros. Tentei ir sempre de encontro àquilo que foi os seus anseios e os seus desejos. Também é verdade que foram sempre construtivos e também nunca senti que me pediam mais àquilo que precisavam ou àquilo que até nós podíamos colaborar. E este sinal, hoje, é um sinal, sobretudo, esta entrega simbólica da vossa copa, da vossa sala de estar, onde vocês passam horas e dias e noites do vosso tempo criando um bocadinho mais de conforto, é também um sinal de que a corporação precisa pensar e o município precisa pensar e a região precisa pensar e certamente o Serviço Regional de Proteção Civil das Pessoas também precisa pensar na instituição em si, mas a instituição no fundo são as pessoas, são o seu melhor e o seu maior recurso e criar bem-estar para elas, criar o máximo de conforto para elas dentro daquilo que é possível e que eles saiam do conforto da sua casa e que sintam que vão ter um mínimo de conforto para onde vão passar o dia ou para onde vão passar a noite. E depois, aquilo que são os benefícios que vão ser atribuídos a partir de hoje a vocês, são os mesmos benefícios que estão atribuídos aos colaboradores da autarquia das Velas. Se me perguntarem, é pouco? É. Mas é um sinal. É o princípio do tal caminho. Eu espero que seja um bom caminho e que seja um caminho de ir melhorando a cada dia. E por isso este princípio de hoje é que possam efetivamente beneficiar de algumas isenções de taxas municipais, desde logo nos resíduos, no abastecimento público de água, na parte cultural e da dinâmica do município, mas também nas parcerias que temos com o sector empresarial, com a banca, com as seguradoras, com clínicas, entre outros. E, portanto, é um sinal de reconhecimento por aquilo que é o vosso trabalho. E dizer-vos que estou certo que o município vai continuar a fazer este caminho por aquilo que é o vosso valor e por aquilo que é a necessidade que um território e uma população tem, uma corporação de bombeiros e desses homens e mulheres. Vamos continuar determinados, com certeza, a fazer investimentos na área da proteção civil. Já foi colocado a concurso o Centro Municipal de Proteção Civil por 1,2 milhões de euros. O concurso ficou deserto, ou seja, houve apenas uma proposta na ordem de 1,5 milhões de euros. Nós sabemos que o mercado e o setor da construção civil está em alta. O projeto está a ser revisto para esse valor, que foi a única proposta que foi apresentada, na ordem de 1,5 milhões de euros, e será muito em breve lançado um novo concurso com base nesse valor, porque a verdade é que nós entendemos que esse é um investimento que tem que ser feito. E tem que ser feito por uma razão tão simples quanto esta. O Centro Municipal de Proteção Civil não é um novo quartel de bombeiros. O Centro Municipal de Proteção Civil é isso mesmo, é um Centro Municipal de Proteção Civil que dará apoio mútuo
entre aquilo que é o Serviço Municipal de Proteção Civil e aquilo que é o Serviço dos Bombeiros. Mas a verdade é que todos nós sabemos, há quantos anos nós falamos, que em caso de catástrofe e o acesso à vida ficar cortado, nós ficamos completamente isolados e sem meios. Se nós tivermos um espaço onde tenhamos descentralizado alguns meios, é óbvio que será certamente um grande apoio também para os bombeiros, também para o Serviço Municipal de Proteção Civil e para todos os agentes da Proteção Civil, que no fundo são mais que muitos em todo o concelho. E portanto, permitam-me concluir dizendo que hoje estou feliz. Estou feliz porque é um compromisso que assumi e que fica cumprido, mas mais do que isso, porque sinto que é mais um contributo de estímulo que damos a estes homens e mulheres, àqueles que aqui hoje estão, àqueles que não estão, aos que puderam vir, aos que não puderam vir, aos que quiseram vir, aos que não quiseram vir, mas a verdade é que para mim são tão importantes os 10 que aqui estão como os 10 que aqui não estão. Porque eu não posso pedir que haja do vosso lado essa compreensão, que haja muitas vezes o abdicar de uma opinião em detrimento da outra para manter a tal união, e eu seja o primeiro a alimentar a discórdia e a desunião. E, portanto, mesmo no fim desta minha missão enquanto Presidente da Idilidade, contem comigo sempre que precisarem, sobretudo enquanto cidadão, por uma pessoa que reconhece a vossa importância e o vosso serviço. Um bem-aja a todos e muito obrigado pela vossa presença. Chamo agora para a sua intervenção o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas, José Betancourt. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, caro amigo Luís Silveira. Excelentíssimo Sr. Presidente Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Presidente Bernardo Rui Andrade. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal das Velas, Engenheiro Helena Amaral. Excelentíssimo Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, caro amigo Bem Pereira. Excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas presentes. Caros bombeiros, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme orgulho e profundo sentido de responsabilidade que nos reunimos hoje para assinalar mais um aniversário da nossa estimada Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Velas, fundada há 47 anos, no dia 2 de outubro de 1978, bem como a instauração do Dia Municipal do Bombeiro. Esta data não é apenas uma celebração no calendário, é acima de tudo uma homenagem à coragem, à dedicação e ao espírito de missão que tem definido esta associação ao longo de quase meio século, que culmina hoje com a instalação do dia 5 de outubro como o Dia Municipal do Bombeiro. Sr. Presidente, muito obrigado. 47 anos de história representam milhares de horas de serviço, incontáveis vidas protegidas e momentos de bravura que ficarão para sempre gravados na memória da nossa comunidade. Esta associação nasceu da vontade de servir, da solidariedade entre vizinhos e da necessidade de proteger aqueles que temos de mais precioso, a vida humana. Aos nossos bombeiros voluntários, passados e presentes, deixo uma palavra muito especial, vocês são o coração desta instituição. São homens e mulheres que, com coragem silenciosa e sacrifício pessoal, enfrentam o fogo, a água, os acidentes e as intempéries para proteger os outros, muitas vezes sem esperar nada em troca. Ser bombeiro voluntário é ter um compromisso com a humanidade, é estar presente nos momentos mais difíceis com uma mão firme e com um coração generoso. Também é justo reconhecer o trabalho das direções que ao longo dos anos têm mantido esta associação viva. Estruturada e cada vez mais preparada, não é fácil gerir uma casa como esta. Exige-se visão, esforço, dedicação e amor à causa. O vosso trabalho, muitas vezes invisível, é fundamental. Antes de mais, queremos expressar um agradecimento muito especial
ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, na pessoa do Sr. Tenente Coronel Rui Andrade. A nossa associação tem sentido de forma clara e consistente o apoio dessa entidade, que tem sido fundamental na nossa missão de proteger e servir a população. Mais do que isso, queremos reconhecer todo o excelente trabalho que o Sr. Tenente Coronel Rui Andrade tem desenvolvido nas 9 ilhas dos Açores, elevando a proteção civil da nossa região a um patamar de excelência. Sem a sua visão, liderança e empenho, a proteção civil nos Açores não estaria hoje com a capacidade de resposta, organização e eficiência que todos nós reconhecemos. É em nome de todos os que servem nesta casa e certamente em nome de muitas outras, o nosso muito obrigado. Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, caro amigo Brian Ferreira, é com um profundo sentimento de gratidão e reconhecimento que, em nome da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários das Velas, hoje aqui expresso publicamente o meu sincero agradecimento à Federação dos Bombeiros dos Açores, que Vossa Excelência preside. Ao longo destes anos de existência temos vivido momentos de desafios e vitórias, mas sabemos que o caminho do voluntariado, o do serviço às populações, se torna mais forte, mais eficaz e mais digno quando caminhamos como aliados como Vossa Excelência, a Federação a que preside. A sua liderança tem-se feito notar, não apenas pela competência institucional, mas sobretudo pela proximidade humana, pelo diálogo franco e pela incansável defesa dos direitos das nossas corporações. A sua visão tem contribuído decisivamente para a valorização do trabalho dos bombeiros açorianos, elevando o nome e a importância das nossas associações em toda a região autónoma dos Açores. É por isso, hoje, com humildade, mas também com enorme orgulho, que lhe dirijo um agradecimento. Obrigada pelo apoio contínuo, obrigado por ouvir, por representar e por agir. Obrigada por ser, acima de tudo, um parceiro de confiança. A nossa associação, sediada no Concelho das Velas, na Ilha de São Jorge, continuará a honrar o compromisso com a segurança das nossas populações, convicta de que o apoio da Federação dos Bombeiros dos Açores e a liderança firme e humana do Sr. Brian Ferreira estaremos sempre melhor preparados para servir. Em nome de todos os bombeiros voluntários e da direção, colaborando, deixando um forte abraço de amizade e solidariedade. Bem-ajem à Federação. Contribuindo também, neste momento, para um agradecimento especial ao elenco camarário que liderou o município nos últimos 12 anos, pelo apoio firme, contínuo e dedicado à nossa associação. Presidente Luís Cerveira. E não posso deixar de destacar de forma muito sentida a forte ligação institucional e de grande amizade construída com o Sr. Presidente. Foi uma relação baseada no respeito mútuo, na cooperação constante e no reconhecimento do papel essencial que os bombeiros desempenham na nossa comunidade. Ao longo destes anos, o município das Velas tem sido um parceiro fundamental no desenvolvimento da nossa associação, contribuindo de forma concreta para a melhoria das condições de trabalho e da capacidade de resposta dos nossos operacionais. Entre os apoios mais significativos, destacamos com gratidão a oferta dos equipamentos de proteção individual, EPIs, urbanos e florestais, essenciais para a segurança dos nossos bombeiros em missões exigentes. A remodelação e beneficiação da cozinha, onde são servidas as tradicionais sopas de Espírito Santo. A remodelação total da sala de estar e da nossa cozinha, recentemente inauguradas. A instalação do sistema de ar-condicionado, melhorando substancialmente as condições de trabalho e bem-estar dos nossos homens e mulheres. E ainda o pagamento parcial da nova cobertura do nosso quartel, uma obra de grande importância estrutural para o futuro desta casa. Fazemos votos para que o próximo elenco camarário continue a desenvolver e a manter esta relação próxima, sólida e construtiva com a nossa associação, em prol da segurança, do bem-estar e da coesão do nosso concelho. Que o vosso trabalho sirva de exemplo para todos os vossos colegas presidentes de Câmara da região. À comunidade, o nosso obrigado. O apoio a todos é essencial, seja com palavras, com gestos, com donativos e com simples manifestações de reconhecimento.
os bombeiros voluntários das velas existem para servir, mas também existem porque a comunidade acredita neles. Neste dia de reflexão, reforçamos o compromisso com o futuro. Queremos continuar a modernizar os nossos meios, a formar melhor os nossos operacionais e a estar cada vez mais próximo das pessoas. Que o legado de 1978 continue a crescer com a mesma alma, com a mesma força, com o mesmo espírito de missão. A todos os que fizeram e continuam a fazer parte desta história, o nosso muito obrigado. Parabéns, bombeiros voluntários das velas. Vida longa para esta nova instituição. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao segundo comandante dos Bombeiros Voluntários das Velas, Luís Viegas. Boa noite a todos. Sr. Presidente do município de Velas, meu caro amigo Luís Silveira, Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Sra. Presidente da Assembleia Municipal das Velas, Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros e restantes órgãos sociais, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros dos Açores, autoridades civis e militares, caros bombeiros, associados, amigos, população em geral. É com enorme honra e emoção que hoje celebramos o 47º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas e o Dia Municipal do Bombeiro. Esta é uma ocasião para reconhecermos o valor e a coragem de todos os que ao longo dos anos dedicam tempo, esforço e coração ao serviço da nossa comunidade. Ser bombeiro é um ato nobre. É responder ao apelo do dever mesmo quando o corpo pede descanso. É manter-se firme perante as dificuldades, sempre guiado pelo espírito de camaradagem e solidariedade. Sei eu e sabe a nossa população que por detrás de cada toque de sirene existem muitas horas de trabalho, sacrifícios pessoais e noites sem dormir. Mas também é essa determinação de proteger vidas e bens e qualquer que seja o risco que nos fazem pessoas diferentes. Hoje quero dirigir um profundo agradecimento ao município de Velas e ao Serviço Regional de Proteção Civil, parceiros fundamentais para que possamos melhorar meios, reforçar a formação e continuar as obras de beneficiação do nosso quartel, criando assim condições mais dignas para quem serve esta casa. Neste dia de festa, não quero esquecer aqueles que já partiram. Os bombeiros que nos deixaram e levaram consigo parte da nossa história e tornaram a nossa associação mais pobre com a sua ausência. Mas o seu exemplo permanece, iluminando o caminho de quem continua a vestir esta farda com orgulho. Olhe para o futuro com esperança. Quero e queremos receber novos bombeiros, jovens motivados a abraçar esta causa, sem nunca descurar o respeito e a valorização de todos os que permanecem no ativo. Por isso deixo também um apelo a todos os sócios e à população. Aproximem-se desta casa e participem e apoiem. Cada gesto, cada palavra de incentivo, cada contributo é essencial para manter viva esta missão. Camaradas bombeiros voluntários de Velas, o vosso trabalho é um exemplo de coragem, de solidariedade à terra que serve. Recebam o meu mais sentido elogio e reconhecimento. Que este aniversário seja um marco de renovação, união e determinação para todos nós. Muito obrigado e parabéns a cada um de vós. Peço agora a intervenção pelo Presidente da Direção da Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, Dr. José Ferreira. Sr. Presidente do Município das Velas, na sua pessoa, cumprimento todos os elementos do órgão executivo do município. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento também na sua pessoa todos os deputados municipais desta magnífica Vila das Velas. Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, cumprimento neste dia também pela sua recente promoção, o que com certeza lhe trará ainda mais responsabilidade do que aquela que já tem. E, portanto, aqui vai este meu cumprimento especial. Senhores deputados regionais, senhores autarcas municipais e de freguesia aqui presentes, Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros das Velas, na sua pessoa, cumprimento todos os membros dos órgãos sociais da Associação, bem como os respectivos sócios,
Senhor Segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários, na sua pessoa também cumprimento os elementos de comando, dos diversos quadros do Corpo de Bombeiros, bombeiras e bombeiros da Associação e demais valências operacionais e de representação. Faço um parênteses desejando para que também muito brevemente nas velas possamos ter a nossa escola de infantes e cadetes, que recomendo que se trabalhe nesse sentido. Autoridades militares e das forças de segurança aqui presentes, órgãos de comunicação social, caros bombeiros, minhas senhoras e meus senhores. É com sincera honra que aceitei o convite para participar no Dia Municipal do Bombeiro, felizmente lançado agora e neste dia, e no 47º aniversário da nossa Associação das Velas, quer na qualidade de Presidente da Federação e representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, numa cerimónia que simboliza o valor do serviço voluntário e do compromisso público, num tempo em que os desafios se agudizam e as respostas exigem de todos nós uma renovação do espírito de missão. O Dia Municipal do Bombeiro é uma celebração que reconhece publicamente o trabalho insubstituível dos bombeiros voluntários junto da sua população. Esta efeméride destaca e valoriza o compromisso de todos aqueles que ao longo dos anos serviram e servem a comunidade nas situações mais difíceis, assumindo um papel central na segurança e proteção civil das velas e de toda a Ilha de São Jorge. O Dia Municipal do Bombeiro é, em suma, um tributo à coragem, solidariedade e dedicação, traduzindo o reconhecimento coletivo àqueles que diariamente dão o melhor de si ao serviço dos outros. De igual forma, celebrar o aniversário desta associação é celebrar a história profunda das velas, da Ilha de São Jorge e também dos Açores. É recordar o legado de quem, geração após geração, esteve sempre presente nos momentos mais difíceis. Nos incêndios, nas intempéries, nos acidentes, nas crises sanitárias, oferecendo muitas vezes os poucos recursos que tinham, mas nunca poupando dedicação, coragem e espírito solidário. De Santa Maria ao Corvo, em cada freguesia açoriana, o socorro voluntário é a espinha dorsal do sistema de proteção civil. No contexto insular, esta missão assume contornos particularmente exigentes, pelo isolamento, pela dispersão geográfica e pelas contingências ambientais, mas também reafirma a cultura da proximidade, da cooperação comunitária e da confiança nas instituições locais. Vivemos nos Açores e neste sector uma transição histórica. A entrada em vigor do modelo de financiamento das associações humanitárias representa um marco de justiça e de previsibilidade. Pela primeira vez, as associações humanitárias podem planear a atividade do socorro com alguma estabilidade, investir na capacidade operacional, na formação especializada e na valorização dos seus recursos humanos. A revisão da Portaria de Condições de Trabalho é outro passo central neste processo. Novamente, uma oportunidade para garantir horários dignos, condições laborais que respeitem a pessoa humana e oportunidades de formação contínua. A profissionalização progressiva da primeira linha de socorro, articulando voluntários, as necessárias equipas de intervenção permanente, são o futuro para garantir prontidão, continuidade e eficácia das operações. O reforço da remuneração, ainda que progressivo, dignifica o risco e o sacrifício de quem veste a farda de bombeiro. Permitam-me sublinhar algumas das prioridades essenciais para a Federação e para todo o sector dos bombeiros dos Açores. No âmbito do financiamento adequado e sustentável, o acompanhamento crítico e assertivo da implementação deste modelo estatal, recomendando que seja anualmente atualizado e ampliado para fazer face ao aumento das exigências operacionais e atualizar frotas e equipamentos como estamos a fazer. No que concerne à valorização da carreira e estatuto do bombeiro voluntário, reforçar direitos sociais, proteção laboral nas ausências justificadas, subsídio de risco, seguro obrigatório e incentivos concretos para recrutamento de jovens e retenção dos quadros. Importa, assim, promover a revisão legislativa que permita criar uma carreira estável e valorizada. No que diz respeito à renovação das frotas e equipamentos, garantir que até o final da década todas as corporações estejam equipadas com viaturas seguras, eficientes e tecnologicamente preparadas. Este investimento não é um luxo, mas uma condição essencial para a eficácia do socorro e a segurança dos nossos operacionais. Relativamente ao apoio às escolas de infantes e cadetes, esta semana iniciado, investir de forma efetiva na formação inicial, na promoção do sentido de missão e dos valores do voluntariado junto das novas gerações.
Esta aposta, além de solidária e educativa, é garantia de sustentabilidade organizacional para o futuro. E por fim, no que se relaciona com a modernização e manutenção dos quartéis. Planear e executar programas de obras, assegurando que todas as associações dispõem de instalações adequadas, que dignificam os bombeiros e permitem responder com eficácia às necessidades da comunidade. O sector dos bombeiros em Portugal e nos Açores enfrenta problemas estruturais que exigem coragem dos decisores políticos. O financiamento ainda insuficiente, a falta de mecanismos legais para contratos de programa plurianuais, o envelhecimento dos quadros, a dificuldade de recrutamento de jovens e a necessidade de reconhecimento social e institucional do voluntariado, como o Sr. Presidente há bocadinho referiu, são questões que não podem ser adiadas. Os partidos e o Governo têm reconhecido publicamente a urgência das reformas, com propostas para valorização da carreira, melhor remuneração, proteção social alargada e autonomia dos comandos regionais e locais. A Federação exige que estas medidas sejam aprovadas e aplicadas para que se passe das palavras aos atos concretos, dignificando um setor que é pilar da coesão social e da segurança coletiva. A celebração desta noite é, sobretudo, uma homenagem à coragem de quem serve e à gratidão das nossas comunidades. Dirijo uma palavra de incentivo aos bombeiros das velas. Continuem a trilhar este caminho de serviço e dedicação, pois a vossa missão é inigualável. Aos dirigentes, comandantes, elementos de comando, associados, colaboradores e apoiantes, o meu respeito e incentivo à união e ao compromisso renovado com a qualidade do socorro, com a formação contínua e com a valorização do capital humano. Não menos importante, às famílias dos bombeiros, reconheço o suporte silencioso e fundamental. São elas que sofrem as ausências e apoiam a vocação de servir o próximo, merecendo toda a admiração e reconhecimento. Neste momento de transição política, é de elementar justiça expressar uma palavra de especial gratidão ao Sr. Presidente da Câmara Municipal das Velas, Luís Silveira, pelo trabalho realizado ao longo dos seus mandatos. O seu percurso autárquico foi marcado por um profundo sentido de serviço público, pela capacidade de diálogo institucional e pelo esforço permanente em mobilizar recursos e vontades para o progresso das velas e da sua comunidade. A cooperação da autarquia com a Associação Humanitária foi importante, contribuindo decisivamente para o reforço da proteção civil local e para a valorização dos bombeiros, tanto ao nível das instalações, meios como de apoio social e institucional. Esta proximidade permitiu enfrentar desafios, superar adversidades e consolidar a resposta do socorro à escala insular, deixando um legado de confiança mútua, de respeito coletivo. Ao concluir este ciclo de vida autárquica, desejamos sinceramente felicidades pessoais e profissionais ao Sr. Presidente Luís Silveira, convictos de que a dedicação manifestada ao longo dos anos continuará a inspirar gerações futuras e a fortalecer o espírito de serviço ao bem comum. Que a nova etapa que se inicia seja preenchida de realizações, sucessos e reconhecimento pela sua entrega à causa pública. Caros bombeiros, minhas senhoras e meus senhores, que este aniversário seja momento de celebração e renovação do compromisso que nos une. Salvar vidas, proteger bens e construir um futuro mais seguro e solidário para as velas, para São Jorge, para os Açores e para o nosso país. Honra e glória aos bombeiros das velas. Honra e glória a todos os bombeiros dos Açores e honra e glória aos bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Para encerrarmos as intervenções, passo a palavra ao Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Tenente Coronel Rui Andrade. Muito boa noite a todos. Sinto-me verdadeiramente honrado por ter merecido, Sr. Presidente, por parte de Vossa Excelência, o convite para me associar a este evento. Sinto-me honrado pelo convite e pelo facto de estar neste edifício lindíssimo, neste espaço nobre, numa vila como a conhecemos, com mais de 500 anos de idade e de história, e com pessoas em que o caráter é forjado na coragem e na determinação
do Teixeira de Sousa, nobre sargento-mor, que aqui combateu os franceses há muitos anos atrás, século XVIII, penso que não estarei errado. Sr. Presidente, permita-me um agradecimento, começo por si, obviamente, um agradecimento e um louvor. Agradecimento pelo convite e um louvor pela iniciativa. Que nada me surpreende, porque acaba por ser corolário de um comportamento que tem sido consequente em matéria de proteção civil e muito em particular para com os bombeiros das velas. Tem sido notória a importância que a idilidade velense dá aos seus bombeiros e à proteção civil, e muito obrigado no meu reconhecimento pelo facto de, doravante, as velas terem um dia municipal do bombeiro, nas velas, um dia em que todos nos podemos juntar e dizer bem alto que afinal todos os dias são dias dos bombeiros. Portanto, muito obrigado, o meu reconhecimento enquanto Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. Dizer-lhe também que me sinto muito considerado por me deixar o último discurso. Eu estava a preparar o discurso escrito quando vi a minha sequência no protocolo. Enfim, não vale a pena escrever, eu vou ao estilhaço no fim a assegurar qualquer coisa para mim. E muita coisa aqui já foi dita. Enfim, eu vou tentar não ser maçudo nem repetitivo. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Engenheira, muito gosto em rever, cumprimento considerado. Sr. Presidente Praia Ferreira, Presidente da Federação Bombeiros dos Açores, caro amigo, cumprimento em si, hoje e sempre, as nossas queridas associações e os seus bombeiros. Sra. Deputada, penso, Sra. Deputada está certo, Sra. Candidata Catarina, assim está certo, Sr. Deputado, muito gosto em revê-los. Sr. Presidente da Associação, Presidente José Jorge, Sr. Segundo Comandante Viegas, e desde já também aqui uma nota do que tem sido o seu empenho, dedicação, comprometimento há 1 ano e meio a esta parte na liderança dos bombeiros das velas. É por demais evidente esse esforço e essa competência, e eu queria deixar desde já assinalado este facto. Às demais entidades civis, militares, aos camaradas, a todos, Sr. Engenheiro, Coordenador do Gabinete de Proteção Civil Municipal, às demais entidades, bombeiros, não me esqueço de vós, são os últimos, mas os mais importantes seguramente, e às vossas famílias. A todos vós, muito obrigado por me receberem e por se terem associado a nós. Hoje é um dia de celebração, de dupla celebração, de dupla felicidade por isso mesmo. Celebramos 47 anos de uma decisão corajosa e firme de pessoas que decidiram organizar-se através de uma associação para garantir o socorro a esta comunidade. Celebramos 47 anos de muita exigência, de muita gente passada pelos órgãos sociais, do Corpo de Bombeiros, e arrisco, por tudo aquilo que tem sido a história desta associação, afirmar que é a instituição mais relevante no plano social do município. Porque não vale a pena falarmos de justiça, não vale a pena falarmos de economia, não vale a pena falarmos de bem-estar se não tivermos a proteção e a segurança assegurados. E, portanto, parabéns a esta associação, à nossa Associação de Bombeiros Voluntários das Velas, pelo menos mais 47 anos de vida pela frente. Celebramos também o bombeiro. Na verdade, é o objetivo de todas as associações. São os bombeiros. A associação vive para ter bombeiros. E aquilo que eles representam. Eu gosto muito de números, é de formação, ainda que aquilo que os bombeiros são não se limitam a números, mas eu vou-me socorrer dos números para vos transmitir o que representa o trabalho diário destes homens e mulheres que constituem o Corpo de Bombeiros das Velas. Em 2024, estes homens responderam em ambiente de socorro e emergência a mais de 740 missões. Só em ambiente de socorro. Este ano já ultrapassaram as 500. São momentos, a grande maioria deles, em que as pessoas estão aflitas. Estão numa situação de grande fragilidade. Estão num momento de grande aflição. E são as vossas sirenes, sois vós que levais alento, levais esperança a quem está aflito, a pedir por ajuda. E, portanto, por isto, este momento, esta celebração é duplamente feliz
E aqui fica o meu obrigado enquanto Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, que seguramente, e aqui já foi dito, que é o obrigado de toda esta comunidade, de todos os velenses. Este empenho, esta relevância social, este pilar fundamental que sois no bem-estar de todos os quantos vivem nas velas ou visitam as velas, depende também daquilo que tem sido o trabalho feito pelos elementos que constituem os órgãos sociais da Associação, que trabalham na sombra, muitas das vezes sem estar por eles, mas a verdade é que têm um papel fundamental. E, portanto, na pessoa do Sr. Presidente José Jorge, quero-me dirigir a si, Sr. Presidente, reconhecendo e agradecendo o trabalho dos que antecederam e dos que atualmente estão em funções, efetivamente, são peças fundamentais neste puzzle. Mas quero também alertar para outra situação. É importante estarmos atentos ao nosso Corpo de Bombeiros. As associações existem para criar, o que já foi feito há 47 anos, mas acima de tudo para manter um Corpo de Bombeiros. E eu quero dizer o seguinte, eu sei o quão difícil é ser Presidente, por razões óbvias, também sou Presidente. E sei o quão difícil é decidir, e o quão importante é termos uma equipa que nos ajude a decidir. E o pior que pode acontecer é não decidirmos. A pior das decisões é não decidir. Não devemos ter medo de decidir mal, mas temos que decidir. Temos que decidir o melhor que conseguirmos e que pudermos. Sob pena de darmos espaço àquilo que nós não queremos nos corpos de bombeiros. Temos de ter um comandante neste corpo de bombeiros, temos de ter um adjunto de comando neste corpo de bombeiros, temos de ter chefes e temos de ter subchefes. E isto não é um militar que vem aqui, com o espírito militar e de rigor, impor. É lei. A lei definiu assim. A lei definiu que os corpos de bombeiros são estruturas verticais, hierarquizadas por alguma razão. Para não haver espaço às coisas que nós não queremos que aconteçam dentro dos corpos de bombeiros, sempre com o objetivo de garantir que a operacionalidade está no máximo para socorrer quem precisa. E, portanto, Sr. Presidente, dito isto, sabendo o esforço de Vossa Excelência na gestão deste barco, terá seguramente no serviço sempre, e na minha pessoa em particular, um apoio para o que Vossa Excelência necessitar. Os conselhos não se pagam, há quem diga também que não se devem pedir, mas Vossa Excelência terá seguramente em mim no serviço um apoio para o que for necessário. Sr. Presidente Maria Ferreira, enfim, eu ia dizer, eu gosto em revê-lo, mas como falamos todas as semanas, uma pessoa nem consegue ter aqui uma sensação de que estou a rever há muito tempo. Enfim, temos percorrido um caminho longo. A altura é sensível, estamos em vésperas de eleições autárquicas. Não venho aqui enumerar o que o Governo tem feito, é por demais evidente. Há uma estratégia, que eu não a conhecia, porque se calhar não existia. Há uma estratégia, há medidas que estão a ser concretizadas. E este caminho tem sido feito com a vossa colaboração, com a colaboração de todos. Coisas bem feitas haveria do passado, dos meus antecessores, com certeza que sim. Mas temos dado aqui um incremento muito grande em todas as áreas e todas elas concorrem para a valorização da carreira dos bombeiros. Está tudo feito? Seguramente que não está tudo feito. Há mais a fazer. E para que consigamos continuar com este espírito consequente que temos tido, é importante também moderarmos aquilo que é a nossa ambição e o ritmo com que definimos os objetivos. E parece-me que neste momento há 2 objetivos que são fundamentais e que seguramente é possível concretizar. Mas não sozinhos, precisamos de ajuda. E eu aqui quero aproveitar este momento de extraordinária felicidade e coincidência. O Sr. Presidente Luís Silveira, sei que termina esta missão de 12 anos na administração e na gestão deste município, mas queria, nesses últimos dias que restam aqui na liderança deste município, e por exemplo que tem sido, pela maturidade que tem demonstrado nestas questões de proteção civil e bombeiros, a sensibilidade que tem demonstrado, e se não se importar, convidava a doutora Catarina a acompanhar-nos nesta reflexão, porque, enfim, estamos em vésperas de eleições autárquicas e eu penso que, independentemente da posição que possa ocupar, penso que é fundamental. Nós precisamos dos municípios de uma forma comum, com um único entendimento daquilo que verdadeiramente é o papel do município em matéria de proteção civil.
A legislação dá um papel fundamental aos seus presidentes de Câmara. São a Autoridade Municipal de Proteção Civil e penso que, quando olhamos para a atuação do Sr. Presidente Luís Silveira, não restam dúvidas que, efetivamente, veste essa pele e não a despe com indiferença. E é nesse exemplo que eu quero, efetivamente, relembrar o seguinte. À Autoridade Municipal de Proteção Civil, a lei atribui uma responsabilidade muito difícil, que é garantir o socorro aos seus membros. E eu não conheço outra maneira de garantir o socorro, de cumprir com o que a legislação impõe aos seus presidentes, porque é mesmo isto, impõe, a não ser através dos bombeiros. Os bombeiros são a única entidade, a única estrutura operacionalmente preparada, operacionalmente estruturada, com cultura operacional para poder socorrer e prestar socorro aos munícipes. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu exorto e solicito, naquilo que possa ser a sua magistratura de influência nas missões futuras, que abra corredores nesta renovação do ciclo autárquico, que se abram corredores à discussão, à criação e implementação de um modelo de financiamento à imagem do que já fizemos no Governo Regional, por forma a complementar aquilo que é a necessidade financeira das associações. Há necessidade de complementar este apoio financeiro, há necessidade de tornarmos o socorro permanente dentro das associações. Não estamos a discutir se os bombeiros estão profissionalizados ou não. Essa discussão já não faz sentido a partir do momento em que temos bombeiros com contrato de trabalho que se obrigam ao Código de Trabalho, ao Código Civil, ao Código Administrativo. O que é que falta para ser profissional? Isto é uma profissão. Temos que lhe dar mais robustez, mais força. Também não é dignidade. Não concordo quando dizem que temos que dignificar a carreira. A carreira é digna, temos é que dar melhores condições aos nossos bombeiros e às nossas associações, e os municípios são cada vez mais peça essencial neste xadrez. Nesse sentido, Sr. Presidente, estou certo da sua sensibilidade, que será o fator ABC para nós, é o alavanca Barrote e Cunha, para conseguirmos pôr, ao abrir esta discussão, nesta renovação de ciclo, na esperança de que efetivamente consigamos a curto prazo implementar estas, que não são vontades, não são caprichos, são necessidades absolutas. É verdadeiramente com um sentimento de grande orgulho que me apresento aqui, que me despeço. Estou a terminar, não vos vou amassar mais. Quando há uma semana atrás estávamos todos num aperto, porque a situação assim o impunha, na gestão ou no confronto com o ciclone Gabriel. E sinto-me verdadeiramente orgulhoso quando eu via os vários municípios com os seus presidentes de Câmara a liderar aquilo que era a resposta e a atuação, a preparação do dispositivo. É com orgulho que eu olhava para os quartéis, o Sr. Presidente, e o Sr. já o referiu, repleto de bombeiros. É sinal que o sistema responde, o sistema está preparado, a população deve retirar daqui uma mensagem de confiança, porque efetivamente podem confiar no seu sistema de proteção civil, podem confiar nos seus bombeiros. E com isto termino. Convosco, é muito importante que os bombeiros se limitem apenas e somente para aquilo que existem, que é socorrer a população. É preciso dar espaço aos órgãos sociais, é preciso dar espaço a quem decide, a quem define estratégias. Foquem-se naquilo onde vocês são verdadeiramente bons e essenciais. Continuem a honrar a farda que vestem, a honrar a instituição que vos abriga e a honrar a população que protegem. Bem-aja aos Bombeiros das Velas, honra, muitos anos de vida, à associação, à nossa querida Associação de Bombeiros Voluntários das Velas. Sr. Presidente, o futuro a Deus pertence, muitas felicidades. Continua seguramente a ser um ativo pelo prestígio político que tem, pelo prestígio intelectual que tem. Desejo-lhe as maiores felicidades e seguramente terá na minha pessoa e no Serviço Regional de Proteção Civil, enquanto eu o liderar, total apoio e disponibilidade para que Vossa Excelência necessitar. Viva os bombeiros dos Açores. Muito obrigado e boa noite.
para assinalar o Dia Municipal do Bombeiro e como gesto simbólico e de gratidão pelos serviços prestados pelos bombeiros de Velas em regime de voluntariado, o município de Velas criou e elaborou o cartão de bombeiro, consistindo na concessão de benefícios no comércio e serviços locais, bem como da isenção das taxas fixas municipais de abastecimento de água e de recolha de resíduos, entre outros. Para proceder à entrega do cartão de bombeiro aos bombeiros voluntários aqui presentes, chamo o Sr. Presidente do município de Velas, Luís Silveira, e Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Helena Amaral. É com todo gosto que o município passa assim a assinalar este Dia Municipal de Bombeiro, dia de aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas, sendo este um pequeno contributo para com aqueles que todos os dias dão muito de si e trabalham em pro bono, socorrendo aqueles que mais precisam nos momentos de maior aflição, abdicando do conforto dos seus lares e do convívio com as suas famílias.
O lema "Ser bombeiro não é o que fazemos, é o que somos", defendido pela Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, enfatiza que ser bombeiro é uma parte intrínseca da identidade e do ser de uma pessoa, não apenas uma tarefa ou profissão, refletindo um sentido de missão e vocação, onde o altruísmo e a dedicação são qualidades que definem a sua essência. Um bem-aja a todos vós, continuação de uma ótima noite. Obrigada pela vossa presença. dizer é que, primeiro, eu cumpri de um compromisso eleitoral, de um programa eleitoral que constava instituir o Dia Municipal do Bombeiro. Por outro lado, é um dia de manifestar gratidão àqueles que muitas vezes deixam as suas famílias em casa
e que estão prontos 24 horas por dia, 365 dias por ano, para socorrer aqueles que mais precisam na área da saúde, que mais precisam num incêndio, que mais precisam quando há uma catástrofe natural e, portanto, aqueles que são os primeiros a dizer presente nos momentos mais difíceis e mais angustiantes das pessoas. E como autarca que sou, o primeiro princípio que nós devemos ter é a preocupação de servir bem as pessoas e de, no fundo, acautelar a segurança das mesmas. E os bombeiros são essenciais para isso. E são essenciais, e é preciso que se diga que, para além daqueles que são assalariados, daqueles que fazem o seu horário, são bombeiros voluntários. Ainda agora tivemos o furacão Gabriel, e em que era tão bom chegar ao quartel e ver quase 30 bombeiros em plena prontidão e que o seu único objetivo, sem nada pedir em troca, era socorrer as pessoas que estivessem num momento de aflição. E, portanto, isso de facto merece uma palavra de gratidão a estes homens e mulheres que dão o melhor de si àqueles que mais precisam.